Eu sei que você quer ser aprovada ou aprovado no mestrado ou doutorado em Direito ainda este ano em uma das melhores universidades, a Universidade de São Paulo. E eu posso te ajudar. Meu nome é Stephanie Lima, eu sou mentora acadêmica desde 2021, sou doutora em Direito pela USP e sócia na Dama Acadêmica. E hoje eu estou aqui para te guiar, para que você conheça um pouco desse edital para o qual você quer se preparar, para que você possa ingressar ainda este ano, iniciando no próximo ano, seu mestrado, seu doutorado em uma das mais prestigiosas universidades do país na área do direito. Então, como que eu vou conseguir te ajudar nesse processo? Meu objetivo aqui é te dar uma visão geral do edital para que você possa começar a se preparar com antecedência. Como é um vídeo aberto, a gente não consegue entrar em minúcias que a gente consegue acompanhar durante a mentoria, mas eu vou trazer aqui a visão geral do edital que está aberto este ano de 2025 para ingresso em 2026. Lembrando que cada ano tem as suas modificações, então a gente já gravou um edital no ano anterior, mas a gente vai trazer a visão geral novamente, com todos os detalhes, algum comparativo, para que você possa se preparar. Se você está vendo esse vídeo em 2026 para ingresso em 2027, preste muita atenção com as pequenas modificações que são realizadas, procure o vídeo mais atual, mas esse aqui serve para te dar um embasamento, porque no final das contas a maior parte não muda, a estrutura geral não muda, raramente, né, você vai ver alteração nesse sentido. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui para entender esse edital do direito para ingresso em 2026. Primeiro, a gente precisa entender a estrutura desse programa, né? O que é fazer o mestrado ou o doutorado na Universidade de São Paulo? A gente tem aqui o mestrado acadêmico ou o doutorado acadêmico na Universidade de São Paulo, e por meio do processo seletivo você pode entrar tanto no mestrado ou no doutorado acadêmico, sendo que uma das modalidades do doutorado é o doutorado direto. Então, sim, você pode, após a sua graduação em Direito, ir para o mestrado ou ir direto para o doutorado. Na Universidade de São Paulo existe essa previsão, mas aí você precisa estar preparado para ser aprovado num processo seletivo de doutorado, que é mais criterioso do que o de mestrado. Então, eu recomendo sempre para pessoas que já têm experiência com pesquisa, bastante consolidada na área acadêmica. Mas o meio normal, o que a gente realmente vê no dia a dia e a trajetória tradicional é entrar primeiro no mestrado e depois fazer o doutorado. O processo seletivo ele é todo conduzido pela FUVEST, então na página da FUVEST é que vai estar o edital. Às vezes você procurou na página da USP do Direito e não achou, porque está lá na página da FUVEST a publicação, né? Que é quem vai conduzir esse processo seletivo e especialmente a prova de conhecimentos jurídicos, mas também apoia a segunda fase do processo. Como eu já falei, você passa o ano inteiro de 2025 fazendo várias fases do certame para que você possa ingressar em 2026. Então, você passa 2025 inteiro e pode ingressar no mestrado no segundo semestre de 2026. Ah, Stephanie, eu quero fazer o mestrado em 2027. Significa que você vai se preparar ao longo de 2026. É um processo longo, é um edital que abriu agora, né? Foi publicado em abril e vai sair o resultado só em dezembro. Então, a gente está falando ali de 8 meses de processo seletivo. Tem que se preparar com bastante antecedência, tá? E aqui no direito da USP, ele é um dos maiores programas do direito que existe, um dos mais tradicionais, e a gente consegue visualizar que são 10 áreas de concentração com 22 sub-áreas diferentes, e cada uma dessas sub-áreas tem também os seus projetos de pesquisa vinculados entre elas. No próprio edital, no início, você já consegue ver quais são todas as áreas e sub-áreas, e também no site institucional da pós-graduação Direito USP.br, a gente consegue conhecer também aqui, quando a gente observa o institucional e o programa, as áreas de concentração, linhas de pesquisa, projeto. Então, aqui para ficar mais didática a apresentação, obviamente que isso tem no edital, são todas as áreas de concentração. Dentro dessas áreas de concentração, existem sub-áreas vinculadas. Então, aqui em Direito do Processo, a gente vai ter
essas diferentes linhas de pesquisa que estão dentro de sub-áreas. Para ficar mais claro, vamos voltar para o edital. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu diminuir. A gente tem direito civil com 3 sub-áreas, comercial sem sub-áreas, direito do trabalho com 4 sub-áreas, direito do Estado com 3 sub-áreas. Direito penal e medicina forense com 2 sub-áreas, processual com 2 sub-áreas, econômico com 4, internacional com 3, filosofia com 2 e direitos humanos sem sub-áreas. Então a gente tem a área geral, por exemplo, eu escolhi trabalhar em direito do Estado, fiz o meu processo seletivo para direito do Estado. E aí, dentro do direito do Estado, eu poderia ter escolhido teoria geral do Estado, constitucional ou administrativo. Dentro de constitucional e dentro de administrativo, eu tenho linhas diferentes, mas aqui eu vou focar na que eu escolhi. Então, eu escolhi teoria geral do Estado, eu tenho linhas de pesquisa diferentes. Então, eu tenho linhas de Estado brasileiro, democracia e instituições políticas, Estado democrático de direito, diversidade e desigualdade, Estado e instituições públicas de direitos educacionais. Essas linhas de pesquisa são mais específicas dentro da sub-área que está contida dentro de uma área de concentração do programa, tá? E essas linhas de pesquisa podem ser atualizadas, podem ser modificadas. Os professores estão vinculados a essas linhas de pesquisa. Então, no meu caso, que eu fui orientanda da professora Nina Ranieri, estava vinculada nessa linha de pesquisa de Estados, instituições públicas e direito educacional, defendendo minha tese de doutorado sobre regulação da educação digital dentro de direitos educacionais aqui, no olhar da perspectiva da teoria geral do Estado vinculado ao direito do Estado. Então, isso aqui, ela é muito gigante, essa árvore, não daria para a gente validar tudo aqui, mas é importante que você conheça, né, e entenda quais são as linhas e as sublinhas pela necessidade de você escolher um orientador pertinente dentro da sua área de concentração e também porque cada uma dessas áreas, elas vão ter provas de conhecimento diferente, com bibliografia diferente. Então, você vai precisar ser aprovado na prova de conhecimentos jurídicos, como a gente vai falar a seguir. É importante que você estude aquela que você tem mais familiaridade. A gente, dentro da mentoria, ajuda você a escolher essa área de concentração com estratégia, a escolher sua sub-área, a identificar o melhor orientador, o melhor perfil do orientador, mas não daria tempo da gente fazer aqui, até porque a gente olha caso a caso, né? Então, vamos aqui entender a estrutura do programa. Eu acho didático a gente começar com um cronograma resumido, porque assim vocês entendem como que ele vai correr ao longo do ano. A gente está falando então do edital que foi publicado em abril. A produção, né, a publicação da bibliografia, ela pode mudar a cada ano do que é cobrado na prova de conhecimentos. Aqui ela foi lançada em maio. As inscrições duram um mês e meio, ali de junho até julho. A gente tem a divulgação da lista de inscritos dia 27 de julho, uma prova de conhecimentos jurídicos dia 3 de agosto. A gente tem a divulgação das vagas por orientadores só em setembro. Então, até setembro, você não sabe se o orientador pretendido vai ter ou não vaga, a não ser que você utilize outros recursos que a gente também orienta sobre como entrar em contato, sobre como se apresentar, sobre se faz sentido ou não contactar previamente o orientador. Tudo isso a gente consegue orientar de forma particular, porque cada orientador tem também a sua forma de seleção, como a gente vai ver. A gente tem um resultado em outubro, então na metade de outubro, uma nova inscrição para a segunda fase, que envia novos documentos, tá? Que podem ser, inclusive, retificados em um prazo muito curto. Depois, você indica o orientador e envia o projeto. Então, o envio do projeto aqui, 3 dias para enviar o projeto. Não dá tempo de se preocupar com o projeto só na hora de enviar para o orientador, porque senão você não vai ter um projeto bom o suficiente para ser analisado se você for seguir só a ordem cronológica. Por isso que a gente está vendo tudo para conseguir se distribuir com estratégia. A seleção do orientador é feita em novembro, o resultado final em dezembro, e aí você manifesta o interesse pela vaga, assumindo e iniciando no ano seguinte, provavelmente em março, que é quando começam as aulas do primeiro semestre. Então, como a gente pode ver, um processo seletivo longo, que demanda estratégia, que demanda diversos cuidados na hora de a gente concorrer para esse seletivo. E como eu já acompanho pessoas, né, no processo seletivo da USP há um tempo,
né? Desde 2021, quando eu estava fazendo meu doutorado, terminei meu doutorado em 2024, de lá para cá me especializei ainda mais, criei uma empresa mais robusta junto a uma sócia, né, que é a Dama Acadêmica, para que a gente realmente possa assessorar e ajudar, especialmente mulheres, mas também homens, a ingressar nesse meio acadêmico, né? Principalmente se você já é advogado, se você já passou no concurso público e está precisando de ajuda de alguém especializado, de alguém que é acadêmico, que entende os meandros para te ajudar, a gente consegue dar esse apoio. Mas aqui nesse vídeo a gente já quer te mostrar tudo que você vai enfrentar e tirar alguns mitos. O primeiro deles, né, eu acho que é a questão da inscrição. Os mestrados e doutorados normalmente pedem um projeto na inscrição. A inscrição aqui seria em julho, mas como a gente já viu, esse especificamente vai pedir o projeto só em novembro. Então, quais são os documentos obrigatórios na inscrição? E uma dúvida que a gente recebe muito é: não terminei ainda minha graduação. Posso prestar o processo seletivo de mestrado sem ter ainda o título da graduação? Sim, você pode. E aí, para isso que você pode enviar, né, dizendo que caso você não tenha ainda o reconhecimento, né, o título de graduação, você precisa terminar a sua graduação até o período de inscrição no mestrado. Então, no caso, o período de inscrição é em dezembro, de forma que você pode fazer o seletivo normalmente só com a projeção, né, com um documento que indique que até dezembro você terá terminado, e aí sim, para fazer a inscrição, você tem que ter comprovação da sua graduação. Porém, isso não acontece a nível do doutorado. Você não pode fazer o processo seletivo do doutorado se você ainda não concluiu o mestrado. Para inscrição, é necessário o requisito do mestrado, segundo o edital. Então, aqui a gente tem dados pessoais, a gente tem o link do currículo Lattes, a gente tem a indicação do nível, se vai ser mestrado, doutorado direto, isso não pode ser alterado. Também não pode ser alterada a indicação de área e subárea, então você escolhe a área e a subárea no momento da inscrição, mas você só vai saber se o orientador abriu vaga ou não em setembro. E aí, se você escolher a área e a subárea que você achava que o orientador abriu vaga e ele não abriu, você vai ter que adequar para outro orientador. Por isso que a gente tem uma proposta específica para olhar para o seu caso, para entender qual é o objetivo do mestrado na sua vida, qual o perfil que se adequa com você, para que a gente possa fazer esse trabalho mais personalizado de olhar e escolher o orientador ou a orientadora que vai te acompanhar nessa trajetória com mais certeza. E também, né, já prevendo, a gente tem como prever se vai haver ou não a abertura de vagas de outras formas, que a gente detalha mais na mentoria. A gente tem a foto para o reconhecimento facial, que não está no item do edital que fala sobre documentos obrigatórios, está lá na frente. Então, às vezes, você não acha que precisa, quando você vai se inscrever, você descobre que precisa da foto. Então, já coloquei aqui tudo listado. Não deixar nada para a última hora, fazer tudo com muita tranquilidade, porque depende unicamente de você esse processo. Lembrando que você pode pedir também, na USP existe a possibilidade de ações afirmativas, então a gente tem 20 vagas adicionais, são vagas que não são com competição, com ampla concorrência, são vagas extras que se não forem utilizadas, né, elas vão ser extintas para pessoas pretas e pardas, para indígenas também e para pessoas com deficiência. Aqui o critério adotado é a da autodeclaração do fenótipo, então questões genéticas não são consideradas, nem de ancestralidade. A indígena é a autodeclaração e certidão da FUNAI, e a pessoa com deficiência é o laudo médico para poder concorrer nessas vagas adicionais. Só que tem um detalhe, a gente tem para direitos humanos, né, 1/3 das vagas da ampla concorrência reservada para pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiências ou hipossuficientes. Hipossuficientes também entra nessa categoria aqui para ampliar o acesso da pesquisa em direitos humanos. Então, se você quer concorrer para direitos humanos e se enquadra, você pode prosperar, né? Mas por conta dessa ação afirmativa que existe nessa linha em específico. Agora, se você é de ampla concorrência, né? Você só concorre a 2/3 da vaga. Você precisa manifestar o interesse já na inscrição e tem que confirmar na indicação do orientador, mas se você for estrangeiro, não existe nenhuma ação afirmativa para você, você concorre em ampla concorrência com brasileiros, e se a sua língua não for a língua materna do português, você vai precisar fazer proficiência em língua portuguesa.
certo? Então, conhecendo isso, né, e sabendo que existe também a possibilidade de pedir redução da taxa de inscrição por critérios da lei estadual, como estudantes de baixa renda, pessoas desempregadas, você pode fazer a inscrição, que hoje está custando o valor da taxa de R$ 219. Essa taxa pode ser reduzida, até mesmo isenta, tá? E ela tem que ser paga, repare sempre de pagar dentro do horário do expediente bancário, para você não rodar com isso aqui e já organizar todos os seus documentos obrigatórios, não deixar para o último dia. Beleza, Stephanie, entendi. Me explica um pouco mais sobre como que vai acontecer esse processo seletivo da USP. Eu quero saber sobre as fases, eu quero entender se eu consigo passar na proficiência. Muita gente fica com medo do seletivo da USP por conta da proficiência de língua estrangeira, que não tem o espanhol, então você não pode comprovar a proficiência em espanhol. A gente tem apenas os idiomas inglês, francês, alemão ou italiano, tá? 1 para o mestrado e 2 para o doutorado ou doutorado direto, você precisa comprovar essa proficiência. Só que é muito tranquilo fazer isso, porque as modalidades aceitas são diversas. Você pode fazer o exame da FUVEST, que corre num cronograma em paralelo a esse edital da USP, então ele indica o cronograma, mas você pode fazer, inclusive, vale exames dos anos anteriores que você tenha sido aprovado. Você pode comprovar por meio de certificações oficiais que você tenha ou que você se desenvolva, como TOEFL, IELTS, DELFS, e aí tem uma lista grande no edital. Ou se você já tiver o título de mestre em outra instituição, você pode comprovar que você já fez a proficiência em outro lugar. Então, eu fiz a proficiência de inglês durante o meu mestrado na Federal do Ceará. E aí, eu consegui comprovar o inglês aqui, mostrando meu mestrado, que eu já tinha proficiência em inglês, e fiz só a prova de proficiência da FUVEST em italiano. As provas são tranquilas, elas são feitas e respondidas em português, demandam uma compreensão técnica. A gente tem aula falando sobre prova de proficiência também dentro da nossa mentoria, mas aqui a gente tem um detalhe interessante, que se você tirar entre a nota 5 e 7, ou seja, você não vai ser aprovado, porque aprovado é acima de 7, mas se você tirar entre 5 e 7, você tem até 1 ano depois da matrícula para fazer uma nova prova, para se especializar. Então, tem essa possibilidade também. Você só vai ser desligado se você não fizer uma nova prova dentro de 1 ano que você entrar. É tranquilo, é razoável, você pode ver as provas passadas também, tem aula sobre isso, não é nada que vai te fazer ser reprovado assim de uma forma muito evidente. A gente tem alguns casos de reprovação que eu já acompanhei, mas a maioria das pessoas, 80%, 90%, vai ser aprovada sem nenhum problema. Inclusive, a prova de italiano é um dos que as pessoas mais gostam de estudar quando não conhecem nenhuma língua, pela facilidade de compreender, né, os cognatas. Então, a gente não tem o espanhol, mas isso não deveria ser a principal dificuldade, até porque ela nem faz parte das fases do processo seletivo. A comprovação dela é apenas um dos requisitos da documentação obrigatória de inscrição para a segunda fase e pode ser comprovada daquelas formas outras que eu falei para você. E quais são as fases do processo seletivo, as fases eliminatórias e as estratégias que a gente tem com ela? A gente tem a fase de conhecimentos jurídicos e a fase de seleção pelo orientador. Na USP não existe banca, você não vai ser submetido a uma banca, você vai ser escolhido pelo próprio orientador e isso tem que guiar toda a sua estratégia desde o início, inclusive na hora de escrever o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa não é uma fase, a análise do projeto de pesquisa não é uma fase. Você não vai ter que defender um projeto de pesquisa perante a banca, como é, por exemplo, numa UNB, numa UFC. Aqui, quem vai analisar o seu projeto de pesquisa é exclusivamente o orientador pretendido ou outro orientador, caso o seu orientador pretendido não te escolha. Então, ele faz parte ali da segunda fase de seleção, por isso que você só precisa submeter em novembro após ser aprovado na primeira fase. No entanto, se você só se preocupar com isso depois que você for aprovado na primeira fase, não vai dar tempo suficiente de você fazer o projeto de pesquisa, você não vai ter o que apresentar diretamente para o seu possível orientador, sofrendo graves riscos de passar uma vergonha e não sendo aprovado nesse ano, também não te ajudar a ser aprovado nos próximos, porque você já vai ali passar vergonha na frente do orientador sem ter um projeto bom. Então, é super importante ter um projeto bom e bem pensado desde o
início para um orientador que vá abrir vaga. E por isso a gente precisa de estratégia. Por isso a gente tem que ler não só o que está no edital, mas o que está na sublinha do edital, entender como a coisa funciona por dentro. A USP, ela não é bairrista no seguinte sentido de que só passa quem fez USP ou tem uma preferência nesse sentido. Eu fiz Federal do Ceará e fui aprovada na USP. Eu conheço outras pessoas, inclusive da Federal do Ceará, que foram aprovadas na USP, às vezes sem conhecer ninguém lá dentro. E por que que isso foi possível? Porque foi feito com estratégia para o orientador que valorizava um tipo de seleção mais imparcial, e a gente tem essa possibilidade aqui também. A gente só precisa conhecer o caminho. A fase de comprovação de conhecimentos jurídicos, eu não vou conseguir entrar em todos esses detalhes, já passamos de 20 minutos de análise, mas eu posso te dizer o que o edital fala mesmo, né? Que ela é presencial em São Paulo, então a pessoa já tem que se organizar para ir. Dura 2h30, é uma prova dissertativa com subdivisões ou não, que vai ser analisado isso aqui. A sua maturidade acadêmica, se você tem maturidade acadêmica de escrita no período de mestrado e doutorado, pertinência ao enunciado da questão, capacidade crítica, domínio da bibliografia indicada, que sai em maio, né? Já saiu, então você já pode até dar uma olhada como é que fica para a sua linha, para a sua área. Clareza da expressão, uso vocabulário técnico adequado, coerência de argumentos, correções gramaticais, tudo isso vai contar para que você possa ser aprovado, e por isso a gente também tem uma aula falando só sobre prova escrita da USP. A gente também esclarece sobre como você pode estudar para isso com mais certeza, como encontrar a bibliografia, por mais que a gente não tenha aula específica sobre textos de cada um da bibliografia, que seria impossível, são muitos textos para muitas áreas. A gente diz como que você pode articular isso, porque não basta você saber, você tem que mostrar que você sabe, e a escrita aqui, a boa escrita, a escrita técnica, a escrita que mostra que você sabe dialogar com os autores e sabe trazer o seu posicionamento crítico é essencial para que você possa ser aprovado ou aprovada. São 2 avaliadores independentes, a gente não sabe quem é que vai avaliar, a FUVEST, que está fazendo esse meio de campo aqui. Se a nota for muito divergente, vai para um terceiro avaliador. A nota mínima de classificação é 7, e você pode ter um recurso ali para colocar. Uma prova para nível de mestrado e uma prova para nível de doutorado, em níveis diferentes. A FUVEST disponibiliza o espelho de correção, disponibiliza os enunciados, então vale a pena também dar uma olhada nas provas passadas para você ver o nível. É uma prova que não tem consulta, é uma prova de segurança, vai ter detector de metais, reconhecimento facial, presencial se você for lactante, obviamente, e precisar de algum auxílio. O edital também fala sobre isso, sobre como que você pode pedir. Beleza, fez a prova de conhecimento jurídico, foi aprovada com nota 7, você pode passar para a segunda fase, a fase de seleção pelo orientador, tá? E aí, um detalhe importante, uma inovação, e é importante esse ano a gente saber que você pode ser dispensado dessa prova de conhecimento jurídico se você já tiver feito essa prova de conhecimentos jurídicos anteriormente e já tiver sido aprovada. Quando? A partir de 2021. Então, fez a prova de 2021, 2022, 2023, 2024. Foi aprovado, né, para entrar em 2025. Nesse caso, essa é a prova de 2025 para entrar em 2026. Você pode comprovar que você tem o conhecimento jurídico e ir direto para a segunda fase, se habilitando para a segunda fase, que é a fase de seleção pelo orientador. Nessa fase, você tem outros documentos obrigatórios para dar entrada: documento de identidade, diploma de graduação ou declaração de provável conclusão, histórico escolar completo, diploma e histórico de mestrado, a sua dissertação de mestrado, se for para o doutorado, então, se a sua dissertação estiver ruim, o possível orientador vai ver isso. O possível orientador vai ver tudo isso, inclusive o seu histórico escolar, o seu Lattes, a sua dissertação, a sua nota na prova de proficiência, ou que outra forma você, né, coloca a prova de proficiência. Tudo isso pode ser levado em consideração por ele para conseguir fazer a análise, né, de você enquanto candidato no geral. Então, o projeto importa também, você enquanto candidato importa. A gente precisa ter uma candidatura vista de forma global, para que mesmo que você não tenha nenhuma publicação na área ainda, a gente consiga demonstrar que você pode, né, e que você é um bom nome para exercitar e para conduzir aquela pesquisa, e que o orientador pode confiar em você.
de forma que o projeto de pesquisa que vai ser entregue em novembro, em 3 dias, sem possibilidade de prorrogação, tem que ser pensado antes, deve seguir a linha e a sub-área, com estruturação padrão, porque não tem uma estruturação fixa na USP, mas cada orientador pode ter a sua estruturação específica, então a gente conhece os orientadores, sabe normalmente o que eles pedem, já tive alunos de vários, que entraram para vários orientadores, então a gente tem ali também um caminho que a gente pode descobrir como que é o projeto, mas o projeto ele pode ser padrão também, seguindo o que a ABNT preconiza quando fala sobre projetos. O projeto ele é um cartão de visita para o orientador, assim, você vai ser avaliado também pelo projeto, então você tem que começar essa escrita o quanto antes, por isso que a gente foca na Operação Projeto Pronto, na escrita do projeto, porque no final das contas, quando você for aprovada, você vai desenvolver lá dentro o seu projeto de pesquisa, que tem que virar uma dissertação, que tem que virar uma tese. Se você não tem um projeto, você não sabe nem o que você vai fazer ali dentro do mestrado, doutorado, vai ficar perdido e vai ficar com crise de ansiedade. Então a gente não quer isso, a gente quer que você seja aprovada com muita tranquilidade, e por isso que a gente pensa por que você está fazendo mestrado, né? O que você vai desenvolver ali dentro e como que você vai sair com tranquilidade, com leveza, tá bom? Então aqui as dicas estratégicas eu vou guardar, não vou trazer aqui, mas vou trazer aqui umas considerações finais importantes, tá? Algumas observações importantes que a gente tem aqui. Acho que já deu para dar muita estratégia para vocês compreenderem, tá certo? Então, a gente tem regras de segurança no dia para a prova, não vai ser conhecido nenhum recurso que se baseie na discussão de critérios de correção da prova, então é uma análise subjetiva, mas a gente tem um espelho de correção e a responsabilidade pelo acompanhamento é totalmente do candidato. É um processo longo e competitivo, o planejamento antecipado é essencial, tem que estar adequado ao orientador e à sub-área, senão você não vai ser escolhido, e o projeto deve demonstrar maturidade e alinhamento na linha de pesquisa. Detalhe, quem ficou até o final ganhou um super bônus, porque eu não falei sobre a fase de seleção pelo orientador. Então, se você desistiu na metade do caminho, você não vai ouvir isso aqui que eu treino para você. Essa fase, ela é individual, cada orientador tem uma forma de seleção, ela pode ser limitada a vagas que vão ser divulgadas nesse edital só dia 23 de setembro, e os professores podem fazer seleções conjuntas, então os professores se unem para poder fazer uma seleção conjunta com seus critérios. Cada um tem um critério, tipo, cada juiz uma cabeça, cada orientador tem o seu próprio critério. Critério pode ser prova, pode ser projeto, pode ser entrevista, pode ser projeto, entrevista, prova. Você sempre vai ter que submeter o projeto, que ele vai ser analisado de alguma forma. Mas o peso que ele vai ter pode depender de cada um dos professores. Inclusive, tem professor que pede prova ou fazem entrevista com todos ou com alguns, né? No 1 a 1, e aí alguns fazem perguntas mais gerais, outras fazem de conhecimento, outros façam mais sobre o candidato. A gente tem que conhecer a fundo ali no teu caso. Então, todo o orientador, né, como eu falei, vai ter acesso aos resultados das provas de proficiência. Você pode ter uma aplicação de prova específica e existe a repescagem. Se você colocou para um orientador e esse orientador não te escolheu, seu nome fica à disposição para que outro orientador daquela sublinha possa te chamar e aí você entrar com outro possível orientador. Então, tudo isso aqui a gente visualiza na fase de seleção pelo orientador. A gente já viu o cronograma resumido, que eu vou abrir aqui um pouco mais. Então, a gente tem a publicação do edital no dia 30 de abril e as fases, né? A primeira fase a gente vai ter aqui em agosto, a fase de colocar nos novos documentos ali em outubro. Depois, em novembro, a gente tem a indicação do orientador, envio do projeto, a seleção para o orientador ali em novembro. A gente faz o acompanhamento todo com você, para que você não deixe nenhuma ponta solta. A gente traz todas as dicas estratégicas daquilo que não está explicitamente no edital, por mais que a gente já tenha trazido aqui algumas ideias para que você possa trabalhar. E a gente te acompanha nessa trajetória para que você possa se sentir segura e consiga ser aprovada com tranquilidade, sem precisar abrir mão da sua família, abrir mão do seu emprego que você já tem hoje, fazendo isso com tudo muita calma. Então eu te convido agora para você conhecer o nosso trabalho na Dama Acadêmica, se for, né, algo que faz sentido para você, acompanhe a gente, vão ter outras análises de outros editais aqui. Se você quiser uma análise mais aprofundada também, a gente consegue te acompanhar, porque a gente tem que personalizar também para o seu caso. Então,
fale com a gente, conheça a Dama Acadêmica, que estamos aqui à disposição para te ajudar a realizar esse sonho de se tornar mestra ou doutora em Direito. Muito obrigada. Criamos uma comunidade para mulheres que querem sucesso na carreira acadêmica sem abrir mão de suas vidas pessoais. Aqui você cresce, se conecta e constrói novas habilidades. Preparamos você para o desafio da pós e para uma jornada de realizações. Seu futuro começa na Dama. Vamos juntas?